Olá, pessoal. Essa aula fala um pouquinho sobre os métodos naturais do planejamento familiar. Então, é uma grande introdução a esses métodos. Espero que seja proveitosa para vocês. A primeira coisa que é importante a gente destacar são as vantagens desses métodos, né? Primeiro que são métodos que levam em conta a fisiologia da mulher. Então, para a grande maioria das mulheres hoje não conhece as fases do seu ciclo, o que acontece com o seu corpo durante esse ciclo, que pode durar 25, 28, 30 dias. Então, esse ponto é bastante importante. Não existe efeito adverso, né? Como medicamentos, dispositivos. De alguma maneira, existem riscos de efeitos adversos, então o método natural não possui esse risco. É importante também destacar que, a partir do conhecimento, do autoconhecimento do seu ciclo, a própria mulher consegue, de alguma maneira, entender que existe alguma alteração. É claro que ela não vai se autodiagnosticar, mas ela consegue reconhecer ali alterações de saúde, ela consegue reconhecer se a ovulação está atrasada, ela consegue reconhecer se o sangramento dura mais tempo, se o sangramento está mais intenso ou não. Tudo isso, né, o sangramento, a presença de ovulação, o fato de não engravidar ou de demorar muito para engravidar, né, pode levar aí a um conhecimento, a um reconhecimento de que existe alguma coisa alterada. E aí essa mulher vai buscar ajuda médica, né? Então, esse autoconhecimento também tem essa grande vantagem de saber que a mulher se conhece, né? E a mulher se conhecendo, ela tem condições de relatar melhor aquelas alterações que ela observa em si mesma para o médico que a atende. E, evidentemente, são métodos também muito bons para o próprio planejamento familiar, ou seja, evitar uma gestação, naquele momento que o casal, né, a família deseja não ter filhos, e também alcançar uma gestação, né, com o conhecimento dos períodos férteis e dos períodos inférteis. Qual é o papel do médico aí, né, nisso tudo? Primeiro é acolher a escolha e os motivos que essa mulher tem para escolher o método natural. Podem ser motivos religiosos, podem ser motivos fisiológicos, podem ser motivos psicológicos, ela pode ter tido uma experiência com algum método hormonal e dessa maneira ela não quer método hormonal de jeito nenhum. Então, a mulher tem uma história, ela chega para você com uma história, e é importante você acolher a escolha, né, que ela faz. Além disso, o médico que atende uma mulher que deseja ser acompanhada por métodos naturais, este médico precisa saber orientar o ciclo da mulher, orientar de maneira geral e fazer com que a mulher entenda que ela tem um período fértil, que ela tem um período infértil e que isso vai fazer com que ela julgue ou não melhor, né, os momentos de ter, né, relações sexuais. Quando a gente cuida de uma mulher, de um casal que deseja engravidar, a gente também, a partir do nosso conhecimento sobre os métodos naturais, a gente pode orientar melhor, né, as estratégias, né, para que eles alcancem uma gestação. Né? A gente não vai aconselhar que o casal tenha relações todos os dias. A gente vai, né, explicar que é importante pausas, né, mesmo com os casais desejosos muito de uma gravidez, a gente vai orientar para que eles, né, tenham a melhor estratégia para alcançar essa gestação. Importante também que o médico saiba que existe um uso típico e um uso perfeito, né? Que esse uso, né, a forma como a mulher, o casal usa o método, vai determinar a eficácia do método. Quanto mais perfeito esse casal utilizar, melhor a eficácia do método. O uso perfeito dos métodos naturais, especialmente do método Billings, tem uma eficácia de 95%, né, de evitar as gestações, que é uma taxa muito boa, né, de eficácia para os casais que usam de maneira perfeita. O que é usar de maneira perfeita? É aquela mulher que consegue se perceber, se observar bem durante o dia inteiro e registrar diariamente a sua observação, a sua percepção. Além disso, além dessa mulher que se observa e registra, o casal, né, a mulher, precisa utilizar as regras
de maneira adequada. O método Billings tem 4 regras básicas. Elas precisam ser bem utilizadas para que o método dê certo. Além disso, é muito interessante quando o médico consegue interagir com o instrutor do método dessa pessoa, dessa paciente, consegue discutir a fisiologia, consegue entender, poxa, essa mulher não está ovulando, ela está demorando para ovular, por isso que ela não está menstruando. Então, o médico ele tem esse papel de interagir com essa pessoa que acompanha essa mulher. Né? Toda mulher que deseja um método natural, ela precisa ter um instrutor específico para isso. Além disso, o médico generalista precisa também saber entender o ciclo da mulher. A partir das anotações que essa mulher traz, ela vai te trazer uma planilha, ela vai te trazer um gráfico, ela vai te trazer anotações. Você precisa ali analisar, entender e tentar, a partir daquelas anotações, daquelas percepções daquela mulher, entender suas outras variáveis, buscar talvez um diagnóstico, buscar uma conduta específica. Bom, agora a gente entra um pouquinho, de fato, nos métodos naturais, né? A gente tem basicamente 4 categorias de métodos. A gente tem os métodos baseados em calendário, os métodos baseados em muco, os métodos e aí os métodos que combinam mais de uma estratégia. Né? Métodos sintotérmicos, que combinam a avaliação de muco e a avaliação de temperatura, que também é um sinal fisiológico de ovulação, de fertilidade. E os métodos sinto-hormonais, que combinam a avaliação do muco, a mulher vai analisar o seu muco, a sua percepção, a sua observação, e também pode usar ali tirinhas reagentes, mecanismos que detectam hormônios urinários. Esses últimos métodos que eu falei agora, os sinto-hormonais, são métodos mais caros, então talvez não se aplique à realidade dos médicos e dos profissionais de saúde que atuem no SUS. Né? Nesse ponto de vista, os métodos de muco são mais eficientes, eles têm uma eficácia muito boa quando a usuária usa de maneira perfeita. E também não tem custo, né? Não tem custo de medicação, não tem custo de outros tipos de estratégias para que essa mulher reconheça a sua fase fértil, tá bom? Bom, aqui é um resumo do ciclo da mulher, né? É impossível a gente falar de métodos naturais sem relembrar um pouco do ciclo fisiológico da mulher, entender que existem hormônios que são lá da hipófise, que atuam nas gônadas femininas, né, especialmente, né, a gônada feminina é o ovário, então aqui a gente tem a curva de hormônio luteinizante e também do folículo estimulante, né, FSH e LH. Aqui a curvinha azul mostra que as pequenas alterações aqui de FSH, que são pequenas, mas elas desencadeiam o pico de LH, que vai, de fato, causar a ovulação, né? O evento central do ciclo da mulher, que é a ovulação. Aqui nessa terceira linha, a gente tem os hormônios ovarianos, e aí são esses que atuam de maneira mais determinante, né, para o muco, né, para que essa mulher observe o seu muco. Aqui eu destaco o estrogênio, que é o estradiol aqui, né, um grupo de hormônios, o principal dos estrogênios é o estradiol, e aqui a gente tem a progesterona. Então, no início do ciclo, ali que na fase que a gente chama de fase folicular, a gente tem a menstruação, né, a mulher menstrua, a gente tem a descida do endométrio, que não foi utilizado para fecundação no ciclo anterior. O estradiol começa a subir aqui ligeiramente e gradativamente. Quando o estradiol aumenta, essa mulher vai perceber na sua vulva e pode visualizar também o muco, que a gente considera muco do tipo fértil. O que é o muco do tipo fértil? É o muco que é transparente, tem características lubrificantes e pode também ter características mais elásticas. Então, este muco é um muco que a gente chama de muco estrogênico, ele é mediado pelo estradiol. O estradiol vai lá nas células, nas glândulas do colo uterino, estimula que essas glândulas produzam esse tipo de muco, né? Esse muco que tem características férteis, como eu mencionei. Então, vejam que à medida que o estrogênio aumenta no ciclo, a mulher também vai percebendo as mudanças no seu muco, ela vai percebendo uma evolução.
quando a mulher percebe essa ovulação, essa evolução de sensações, é que ela está próxima da ovulação, né? O evento central aqui vai ser a ovulação, então quando essa mulher ovula, vejam que o estradiol que estava subindo gradativamente, depois que essa mulher ovula, o estradiol desce também bruscamente. E isso vai refletir na mudança de muco dessa mulher. Então, essa mulher que estava percebendo um muco mais fértil, transparente, elástico, com sensação lubrificante, de repente, no dia seguinte, ela percebe novamente a vulva mais seca, né, que é uma sensação tipicamente infértil. O que isso significa? Significa que ela ovulou no dia anterior. Então, a partir da ovulação, a gente tem uma nova fase do ciclo, né? A gente entra numa fase em que a progesterona é o hormônio mais importante, né? Vejam aqui, a gente tem uma curva de progesterona. A progesterona, quando entra em contato com as glândulas do colo cervical, do colo do útero, deixa esse muco, que antes era mais fluido, mais elástico, deixa esse muco um pouco mais seco, mais espesso, menos transparente. Então, a mulher vai se perceber seca, ou vai perceber um muco diferente, mais espesso, às vezes mais esbranquiçado, mais amarelado. Ela pode relatar para a gente vários tipos de sensações e vários tipos de muco aí, né? Cada mulher vai ter o seu padrão. Mas aí a gente observa que ela está diante de um muco do tipo gestagênico, né? Ou muco do tipo G. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor dos tipos de muco. Essa variação hormonal vai determinar para a gente depois as observações dessa mulher. Vejam aqui que eu também tenho, nessa variação de ciclo, também a variação da temperatura basal. Vejam aqui que no evento ovulatório a gente tem uma temperatura basal. Eu não estou conseguindo fazer em linha reta, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Vejam que após a ovulação, a mulher tem um aumento de temperatura importante ali de 0,3, 0,4 graus Celsius. Ou seja, quando ela eleva a temperatura no ciclo, quer dizer que ela ovulou, ela já ovulou. Então, para as mulheres que usam os métodos que levam em consideração a temperatura basal, isso também é fisiológico. O que a gente espera, né, do ciclo das nossas pacientes? Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias. É completamente normal essa mulher variar ao longo dos seus ciclos. Então, ela pode ter um ciclo de 21 dias e pode ter um ciclo de 35 dias, que está tudo absolutamente normal. A gente vai observar as fases foliculares mais variáveis. Isso depende muito do estado fisiológico da mulher. Quando essa ovulação atrasa, essa fase folicular vai se estendendo, ela vai variando mais. São para as mulheres que estão amamentando, para mulheres que estão no climatério, essa fase folicular pode ser extremamente variada, tá? A fase lútea, ela é uma fase um pouco mais estável, ela é um pouco mais... ela não traz tantas surpresas para a gente, porque é uma fase que depende da ovulação. Se essa mulher ovula, a gente tem uma fase lútea aí que dura de 13 a 14 dias, até um pouco menos em algumas mulheres, pode durar 9, 10 dias, mas é uma fase que existe caso essa mulher ovule. O sangramento menstrual normal é considerado de 4 a 5 dias, e aí também a gente pode, né, entender um pouquinho essas mulheres que têm alterações. Bom, vamos fazer uma passagem geral sobre alguns métodos. Esses primeiros métodos são os métodos baseados em calendário. Eles dependem da data da menstruação dessa mulher e da média de duração dos ciclos dessa mulher, dos ciclos anteriores. Então, o que essa mulher vai marcar é o dia da sua menstruação, tá? Por que esses métodos talvez não sejam tão eficazes? Porque, como a gente viu exatamente no slide anterior, o ciclo da mulher depende muito de várias coisas, né? Às vezes a mulher está numa fase de estresse um pouco maior e a fase folicular varia um pouco mais, então essa mulher não vai ter sempre exatamente os mesmos dias, né, de ciclo todos os meses. Isso, para as mulheres que querem evitar uma gestação, pode se tornar perigoso, porque ela pode não saber muito bem qual de fato é o seu período fértil. Então,
Para as mulheres que são regulares, que têm uma regularidade menstrual quase britânica, pode acontecer. Mas a grande maioria das mulheres hoje passa por estresses, passa por problema no trabalho, problema na família, tudo isso vai alterar o seu ciclo. Né? Então, não estou dizendo que eles não funcionam, eles funcionam, porém, para as mulheres que têm uma regularidade menstrual do ciclo muito importante. Vamos aqui para os métodos baseados em temperatura. Basicamente, esses métodos se baseiam no fato de que depois da ovulação a gente tem um aumento de temperatura fisiológico. Então, existe um aumento de progesterona ali na fase lútea do ciclo, que vai gerar um aumento da taxa metabólica e vai elevar a temperatura corporal basal. Essa mulher, o que ela vai fazer? Ela vai medir sua temperatura todos os dias, e aí, quando ela percebe a mudança, né, o ponto de mudança, quer dizer que ela ovulou. O último dia fértil dessa mulher é o terceiro dia de mudança de temperatura. Então, a partir do quarto dia de mudança de temperatura, se ela quer evitar uma gestação, ela pode ter relações sexuais de maneira mais tranquila aí, né? Ela não vai ter, entre aspas, o risco de engravidar, tá bom? Esses métodos, eles também são eficazes, porém, existe aí um questionamento em duas situações, né? Se essa mulher fica doente, de alguma maneira tem ali febre durante o mês, essa avaliação já cai por terra um pouco, né? E para as mulheres também que fazem atividade física constante, diária, intensa, pode ser que esse aumento de temperatura também não seja relativo ao aumento da progesterona. Então, de alguma maneira, pode ser uma avaliação ali viciada e não tão fiel ao que de fato acontece com essa mulher, tá? Mas também excelentes métodos são métodos fisiológicos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais dos métodos baseados em muco, que são os métodos que a gente usa no ambulatório de planejamento familiar do CESUPA e, de alguma maneira, são os métodos mais eficazes quando a gente fala de métodos naturais, tá? Basicamente, a gente tem dois grandes tipos de muco quando a gente fala de muco cervical. A gente tem o muco do tipo E, que é o muco mais mediado pelo estrogênio, né, pelos estrogênios, ele é pré-ovulatório. Ele gera esse muco claro, transparente, elástico, que gera na mulher uma sensação escorregadia, uma sensação lubrificante, espontaneamente, tá? E a gente tem o muco do tipo G, que é o muco mediado pela progesterona, e ele é pós-ovulatório, e dá para essa mulher uma sensação de secura. E ela pode ver também um muco diferente do fértil, né? Um muco mais amarelado, mais esbranquiçado, um muco mais espesso, que não gera uma sensação de lubrificação, tá? A partir dessa identificação dos dois tipos de muco, primeiro, ela vai se observar todos os dias e vai registrar todos os dias. Quando ela observa a presença desse muco mais fértil, dessa sensação mais lubrificante, ela já está diante de uma fase fértil. Tá? É importante, nesse ponto da fase fértil, identificar o dia ápice. O que é o dia ápice? É o último dia em que essa mulher percebe o muco transparente, elástico, e é o último dia que ela percebe a sensação lubrificante e escorregadia na vulva. É o último dia. Então, ela vai passar ali por vários dias com essa sensação, podem ser 3 dias, podem ser 4 dias, podem ser 5 dias com essa sensação. O último dia é o dia ápice. O que representa o dia ápice? É o dia estimado da ovulação. Em 90% das mulheres, o dia da ovulação é este dia ápice. Este dia ápice também é o último dia da fase folicular, ou seja, no dia seguinte ao dia ápice é o início da fase lútea. Ela ovulou. Então, ela inicia a fase lútea. O muco fértil, que é esse muco escorregadio, elástico, bem transparente, ele é um muco que pode deixar o espermatozoide vivo durante mais dias na vulva dessa mulher. É por isso que, ao identificar o ápice, para as mulheres que não querem engravidar, elas vão identificar o ápice e contar 1, 2, 3 dias
pós-ápice, que é uma margem de segurança para essa mulher que não quer engravidar. No quarto dia, as relações sexuais estão liberadas para essas mulheres. Tá? Para as mulheres que querem engravidar, o ideal é que ela consiga identificar o ápice. Identificando o ápice, ela identifica a ovulação, e aí ela tem relações sexuais, caso ela queira, de fato, engravidar, né? O dia ápice e os dias seguintes ao ápice são os dias mais férteis dessa mulher. Não quer dizer que os outros dias anteriores também não sejam, mas esse é o ápice da fertilidade dessa mulher. Bom, desses métodos todos, a gente tem o método Creighton, que é o modelo Creighton, que ele também se baseia na observação do muco e no registro do muco, assim como o método Billings. Porém, o método Creighton ele é um pouco mais caro. De que ponto de vista? Ele tem algumas ferramentas educacionais padronizadas, em que é obrigatório para a usuária estudar esses materiais. Então, são dicionários de muco, tabela, o sistema de adesivos, o formulário de acompanhamento, é tudo pago no método Creighton. Por isso que se torna um pouco não tão acessível assim para todas as mulheres. O método de ovulação Billings, ele é um método que também é um método de instrução pessoal, também é um método de observação espontânea das sensações e visualização do muco, mas ele não tem essas padronizações. Todos os materiais do método Billings são gratuitos, todos. Então, todas as mulheres podem acessar o site do Billings, imprimir, né? Para aquelas mulheres que usam o método, podem imprimir a planilha e utilizar a partir do auxílio de uma instrutora ou de um instrutor formado, tá? Aqui são as taxas de falha, o uso perfeito, repito, né, que é a observação, registro e uso das regras, uma taxa de falha baixa, até comparada com alguns métodos contraceptivos, por exemplo, como camisinha, é uma taxa de falha muito parecida, e o uso típico aí, evidentemente, essa taxa de falha aumenta bastante, né, 10%, 30%. Esses dois métodos, basicamente, são os métodos mais importantes quando a gente fala de método de muco, tá? Então, quais são os conceitos importantes para o método Billings? Aqui a gente vai falar um pouco mais de método Billings. Primeiro, o conceito de ápice, que é o último dia de sensação lubrificante ou presença de muco fértil. Fase pré-ápice, que é um conceito também importante da gente ensinar para as mulheres, do primeiro dia do ciclo, ou seja, do primeiro dia de forte sangramento, primeiro dia menstrual, até o dia ápice, que corresponde aí à fase folicular, e a fase pós-ápice, que é o dia do ápice até a véspera da menstruação do ciclo seguinte. Tudo isso aí vai ser a fase lútea dessa mulher. Bom? Uma coisa também que é importante a gente ensinar para essas mulheres, para essas famílias, para esses casais, é o PBI, que é o Padrão Básico de Infertilidade. A maioria das mulheres experimenta esse padrão básico de infertilidade logo após a menstruação. Ela pode ter alguns dias em que ela está fisiologicamente infértil. Essa mulher pode se sentir seca ou ela pode se sentir úmida, por exemplo, com um muco que não tem características férteis. Então, um dos primeiros passos que a gente faz com a mulher quando ela quer aprender o método Billings é fazer com que ela aprenda qual é o seu PBI, qual é o seu padrão básico de infertilidade. Bom, aqui um resumo das regras do método Billings, como citei anteriormente, são 4 regras básicas. Regra 1, não ter relações sexuais em dias de forte sangramento durante a menstruação. Por que isso? Por que isso é fisiológico? Qual é a explicação dessa regra 1? A menstruação, o fluxo menstrual, ele pode mascarar as sensações férteis. Então, a mulher está se sentindo molhada de sangue. Mas pode ser que a fase folicular dela, pode ser que o estrogênio já esteja subindo na fase folicular e ela não perceba por conta do fluxo de sangue. Além disso, algumas mulheres se sentem desconfortáveis em ter relações sexuais durante a menstruação. Então, portanto, a gente precisa aplicar a regra 1, especialmente em mulheres que têm ciclos curtos, porque com certeza a mulher que tem ciclo curto, ela vai ovular logo depois da menstruação, tá? Regra número 2, para as mulheres que já sabem qual é o seu padrão básico de infertilidade,
as relações podem acontecer em noites não consecutivas. Então, a mulher está no período básico, no padrão básico de infertilidade, PBI. Ela está experimentando essa fase. Se ela quer evitar a gestação, ela pode ter relações em noites não consecutivas. Por que isso? Que maldade! Ela está infértil, por que a gente vai liberar as relações somente em noites não consecutivas? Porque o líquido seminal, no dia seguinte à relação sexual, o líquido seminal ele pode ainda ficar sendo eliminado ali na vulva da mulher, especialmente de manhã, né? Se ela teve relação à noite, esse líquido seminal pode, né, sair ainda ali de manhã. Isso pode alterar a percepção dela, ela pode achar que está no período fértil quando não está. Então, é por isso que esse dia depois da relação sexual precisa ser sem relação sexual, para que a gente consiga observar no dia seguinte o padrão básico de infertilidade novamente. Tá? Regra 3, quando essa mulher identifica mudança do PBI, ou seja, uma mulher que tem um PBI de sensação seca, ela de repente começa a observar que ela está lubrificada e que ela tem muco fértil, aquele muco transparente, né, com características férteis. Ela vai esperar, ela não vai ter relações, porque ela precisa observar a evolução. Se ela está percebendo a evolução da sensação, a evolução do muco, ela precisa se manter sem relações, repito, se ela deseja não engravidar, tá bom? Quando ela reconhece o ápice, aí a gente muda de regra. Aí, daqui a pouco ela vai se tornar infértil novamente, tá? Qual é a regra do ápice? A mulher identifica o ápice, vai contar 1, 2, 3 dias depois do ápice como margem de segurança. No 4º dia depois do ápice, ela tem as relações sexuais liberadas. Esse é o resumo das regras do método Big. Bem, para os casais que desejam engravidar, a gente não vai recomendar relações sexuais todos os dias. Às vezes uma estratégia que os casais adotam, mas não é a mais eficaz, porque existe a necessidade de uma renovação adequada dos espermatozoides. Se o casal tem relações todos os dias, a gente não consegue renovar adequadamente ali aquelas células, né, esses gametas. Então, não se recomenda ter relações todos os dias. O que a gente recomenda é aguardar os dias mais férteis, né, esperar que essa mulher encontre a sensação lubrificante, encontre o muco com características mais férteis, e aí eles podem ter relações nesse período fértil. Repito, em dias não consecutivos, para que a gente espere a renovação dos espermatozoides. Quando essa mulher consegue identificar o ápice, né, quando esse casal espera o ápice, né, ele vai esperar ali o dia ápice para enxergar a ovulação ali de maneira mais clara, aí se recomenda a relação nos dias seguintes ao ápice, né, logo nos 3 primeiros dias depois do ápice. São importantes, especialmente para os casais que têm dificuldade de engravidar, tá bom? Aqui são alguns exemplos de anotações nos gráficos das mulheres. Então, a mulher, isso aqui é o início do ciclo, né? Aqui é ciclo menstrual, aqui é fase menstrual. Então, veja que a mulher pode se sentir molhada, molhada, molhada. Ela vai anotar na planilha, né? Molhada de sangue, molhada de sangue. É a sensação típica da menstruação. No Billings, a gente usa alguns sinais gráficos. Ó, esse sinal aqui da bolinha fechada é um sinal de molhada de menstruação. E esse sinal aqui das bolinhas menores é sinal de que essa mulher está no final da menstruação, naquele finalzinho de sangramento que ela já enxerga o que a gente chama de borra, né? Aquela borra marrom do final da menstruação. É esse aqui, ó, esse sinalzinho aqui é o sinal da menstruação. Esse aqui, deixa eu circular para vocês. Bom, esse é o sinal da borra no final da menstruação e a bolinha fechada é um sinal de menstruação. Nos gráficos que a gente tem trabalhado, a gente não tem trabalhado com os adesivos coloridos, tá? Até para diminuir custo para as mulheres que usam, tá? Na sequência do ciclo, ó, essa mulher experimentou aqui um PBI, um padrão básico de infertilidade. Vejam que ela está se sentindo nos dias ali, nos 5 dias depois da menstruação, seca, 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 ó.
Ou seja, ela está no seu período, no seu padrão básico de infertilidade. Ela vai usar este símbolo aqui, que é um traço reto vertical. É o sinal de que ela está se sentindo seca. Tem mulheres que não têm PBI seco, elas têm um PBI de umidade, elas percebem muco um pouco mais espesso. Então ela vai escrever aqui, ó, seca, pouco muco. Se ela quiser escrever a cor do muco, também pode escrever a cor do muco, não tem problema. E ela vai usar esse sinal de igual, porque a sensação parece não mudar. É por isso que a gente usa esse sinal de igual no método Biggs. Aí a gente tem aqui o início, nessa mulher a gente tem o início de uma fase fértil. Ó. Vejam que ela sai do padrão básico de infertilidade. Ela tem um padrão de seca, 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 seca. Neste dia aqui, ela se sentiu pegajosa e viu o muco mais opaco. Ou seja, ela saiu do padrão básico de infertilidade, provavelmente está entrando no seu período fértil, tá? Aqui, igual, ou aqui essa mulher passou de seca, pouco muco para sensação úmida e com muco opaco. Ou seja, ela saiu do padrão básico de infertilidade, provavelmente iniciou período fértil. Aí aqui, essa mulher que entra no período fértil, ela vai ter como anotação, né? Ó, ela vai enxergar uma evolução. Ela saiu de pegajosa, foi para a sensação molhada, depois sensação escorregadia, 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 escorregadia. Ou seja, ela tem uma evolução da sensação. Aqui essa mulher não escreveu o tipo de muco que ela enxerga, tá? Aí vejam, ó, no último dia que ela continua anotando, ó, pegajosa, molhada, escorregadia, escorregadia, escorregadia. Aí, ó, nesse dia 16 do ciclo, ela se sente escorregadia e no dia 17 do ciclo, ela se sente seca. Percebam como teve uma mudança nesse padrão? Ela estava sentindo a evolução da sensação e de repente ela se sente seca novamente. Ou seja, o último dia de sensação escorregadia foi o dia ápice. Então ela reconheceu o dia ápice e reconheceu o dia provável da sua ovulação. Então aqui a gente coloca o número 1, 2, 3. No quarto dia, ó, se essa mulher deseja evitar uma gestação, a partir desse dia 20 aqui ela tem as suas relações liberadas. Lembrando, né, quando a gente fala de liberar a relação sexual, aqui a gente tem esse período aqui de padrão básico de infertilidade e também para os casais que desejam evitar a gestação, são dias propícios para ter relação, né? Para que a abstinência sexual do casal não demore tantos dias assim, tá bem? Quais são os desafios na utilização desses métodos? Principalmente a subutilização, a má compreensão. Tem pessoas que não conhecem os métodos naturais, vocês agora estão passando a conhecer um pouco melhor. Então, para quem não entende, não consegue saber que é um método eficaz, que é um método fisiológico, que é um método que existe, que é um método que tem pacientes que vão querer usar, sim, método natural, por diversas escolhas religiosas, escolhas morais, porque não querem efeitos adversos. Então, tem muitas questões, né, relacionadas ao método natural. Outras barreiras, né? O tempo para a consulta precisa ser longa. Quem já observou uma consulta com método natural percebe que é uma consulta longa de educação, de explicação, né? A paciente tira dúvidas, a paciente não entende alguma coisa, tem que repetir. Então, são barreiras educacionais mesmo, né? Poucos médicos sabem dos métodos naturais, então vocês hoje agora são diferenciados por conta disso, vocês conhecem, vocês sabem as bases, né, introdutórias. Então, tudo isso é uma limitação, com certeza, né? Educação da pessoa, educação do usuário, adesão do parceiro, né? Às vezes a mulher quer usar o método natural, mas o parceiro não entende, não quer, ele acha desnecessário, ele não quer usar aquilo. Então, se não tiver apoio do parceiro, dificilmente essa mulher consegue fazer esse método. A dificuldade do autoconhecimento é sempre difícil, né? A gente fala de autoconhecimento, pode ser autoconhecimento físico, mental, psicológico. O autoconhecimento é um processo difícil, então o início, ele, de fato, se a mulher não persistir, ela tem muita chance de desistir, né? Porque é difícil identificar a janela fértil.
para quem está começando a fazer o método. Então, o importante é não desistir, é estimular que essa mulher continue. E, evidentemente, o período de abstinência sexual também, para algumas pessoas, pode ser desconfortável, né? Mas o casal acaba encontrando aí outros meios de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, que não somente a relação sexual. Então, pode se tornar um desafio para alguns casais, né? É isso, eu espero que essas bases introdutórias dos métodos naturais tenham sido bem explicadas, bem objetivas. Quem quiser tirar dúvidas, fique à vontade, pode me mandar e-mail, pode comentar nesse vídeo, né, nesse link desse vídeo. Estou à disposição, tá bom? Um beijo, um abraço.